11 de junho de 2026, 10h13 da manhã, aqui em São Paulo. Estou caminhando próximo de casa, num dia chuvoso. E hoje a gente tem a presença ilustre de alguém que está fazendo a PCT nesse exato momento, a Pacific Crest Trail. E o nome dele é César. Oi, César, como é que tá por aí? Fala, Gustavo. Bom dia. Aos Bom dia. ouvintes também, né? Tá tudo certo aqui. Tô num hotel aqui dando uma descansada, fingindo que eu tô descansando, porque a gente tá em correria a todo momento, você não para, sabe? Mas Ima- estamos aqui. Imagino, é uma correria e tanto. A PCT, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem, é uma trilha que você cruza do México ao Canadá, os Estados Unidos. E explica um pouquinho mais para a gente, César, como é que é dividida essa trilha, rapidamente, assim, só para a galera se situar. Como é que ela é e em que pedaço você está agora? Tá bom. A Pacific Crest Trail, ela é uma das três grandes trilhas que cruzam os Estados Unidos de norte a sul ou de sul a norte. Ela tem aproximadamente 4.200, quase 4.300 quilômetros de distância. Ela cruza os Estados Unidos do México ao Canadá, passando por três estados da costa oeste: a Califórnia, Oregon e Washington. Perfeito, perfeito. E hoje você tá, eu tô acompanhando você pelo Instagram, tá? Então, eu tô vendo aí que você já tá o quê? Uns 22 dias caminhando, mais ou menos, é isso? Não, tem um delay. Ah, Um tem um delay de delay. segurança, isso, tem um delay de segurança de uns 5 dias que eu coloco, mas Uhum. tem o delay de incompetência também, que, que eu não Cê- cê- consegui gravar. é, Cara, meu foco está sendo andar, né? Então, eu chego muito tarde, às vezes, no acampamento, eu não consigo editar os vídeos. Então, hoje eu estou no meu dia 32 e um mês já, mais de um mês aí caminhando. Uau. talvez 33, eu não sei, eu preciso ver aqui. Eu tô perdido já. Ah, a gente acaba nem contando isso no meio da trilha. É complicado mesmo. Parar e gravar dá muito trabalho, realmente. Dá. E você começou do norte ao sul ou do sul ao norte? Só para galera Do se sul situar. Do ao sul ao norte. norte. Legal. Yeah. Então você pegou o deserto ali no começo, né? Isso. Você já acabou o deserto? Você tá ainda por aí? Eu tô acabando agora, ainda tem mais uns 5 dias de deserto até chegar em Kennedy Meadows. Eu não expliquei, né? Eu falei a divisão dos estados, mas se você quiser eu dou uma pincelada aqui. As Dá uma cinco. pincelada pra gente. Tá, então a PCT ela tem 5 etapas, 5 sessões, né? 5 fases, vamos dizer assim. A primeira fase, quem começa do sul, é o deserto, é a maior. São mais ou menos 1.200 quilômetros de deserto. Eu estou acabando daqui uma semana ou menos. Depois começa as Sierras, que você atravessa as Sierras Nevadas, né? Sierra Uhum. Nevada, que é as montanhas aqui da Califórnia, são as montanhas mais altas dos Estados Unidos continental, com exceção do Alasca, né? E Com depois Mount vai Whitney. pro isso. Uhum. Daqui a alguns dias eu já tô lá, se tudo É der certo. mesmo? Tá se preparando, É, então. Aí depois das Sierras tem a terceira, que é o NorCal, né? O norte da Califórnia. A Califórnia é muito grande, são das 5 etapas, três são na Califórnia, né? O sul da Califórnia, que é o deserto, Sierras, Lá. norte da Califórnia. Ali é uma vegetação mais. É uma mistura de deserto com serra. Aí depois começa o Oregon, que é um outro estado americano. Ali é conhecido pelas florestas, pelos lagos vulcânicos, o terreno bem vulcânico também. E Washington, não a capital. O pessoal confunde a capital, né? Mas é o Ah, o pessoal estado de confunde, Washington. né? É o estado É, mesmo. o estado de Washington é o estado que faz a fronteira com o Canadá na costa oeste. Eu estou bem ansioso para chegar lá, não só por ser o final, mas é porque é um estado muito bonito. Cheio de ele é bem montanhoso, bem irregular, tem bastante vulcão e Dizem que é o só mais que eu bonito mesmo, né? na minha opinião, assim, as Sierras quase uma unanimidade, mas o pessoal acha muito bonito o Washington e Uhum. eu
Só que eu vou chegar numa estação bem ruim, assim, né? Quase no outono, e já vai estar bem chuvoso, né? Então, talvez toda E, essa beleza cênica eu não consiga ver por causa da chuva. Mas mas você faz talvez parte do show. presencia cenas que quase ninguém vê também. Tem uma É isso. história que minha mãe conta uma vez, que uma vez viajaram, não ela, uns amigos, enfim, para a Catarata do Niágara, estava completamente seco. Cataratas do Nossa. Niágaras não, do Foz do Iguaçu, estava completamente seco. Ele ficou irritado, ela falou assim, qual que é a probabilidade de você encontrar a Catarata, a Foz do Iguaçu completamente seco? Né? É Exato. raro, então aproveite. Mas, então, você começou um pouco mais tarde, né? Do que de costume na temporada, certo? Ou tô Isso. errado? Isso dificultou alguma coisa? Você tá vendo menos gente, mais gente? Tá pegando o deserto um pouco mais fácil por estar um pouco, talvez, mais fresco, assim? Não, pelo contrário. A PCT, né, ela começa a primeira turma que chega é dia 1º de março. Então, Uhum. 50 pessoas por dia são autorizadas a fazer a trilha, desde o dia 1º de março até dia 31 de maio. O ideal é começar em abril, né, por questões de neve na serra. A serra é o fator determinante. Se tiver muita neve, você vai ter que pular, ou vai ser muito arriscado você continuar, né? Você pula e faz Entendi. depois. E a segunda semana, a terceira e quarta semana de abril é a janela ideal, porque você já chega na Sierra com uma quantidade de neve normalmente legal. Mas eu comecei em maio, 11 de maio. 11 de maio não é uma data ruim, é uma data aceitável, mas já é a iminência de ficar ruim. Por quê? Porque você pega o deserto muito quente, né? Entendi. Maio, junho e julho, os desertos, né? São 3 desertos, eles ficam muito quentes. Então, e muito seco. E É esse verdade, ano, verão. não, é normal a confusão, né? Esse ano em especial tá bem complicado. Por um lado, né? É o copo vazio, é que nem a sua mãe falou das cataratas, né? É o copo cheio ou vazio, né? Esse ano ele Exato. tá bem diferente por causa no último inverno nevou muito pouco. Então as montanhas estão com pouca neve acumulada. E essa neve na primavera é a que derrete para formar os rios. Os rios, Uhum. os season streams, né? Os rios temporários. Sim, sim. E tá tudo seco, assim. Até os rios que não são temporários, né? Eles não estão com fluxo muito legal, sabe? Então a gente está com pouca neve e está com pouca água também. Mas assim, Água aí tem os disponível, trail né, angels também. você tem um fator de complicação aí também, né? Como que você pode ter acesso à água agora, né? Ter menos acesso, certo? Tem menos, mas assim, eu nunca fiz a PCT antes para ter um comparativo. É o que estão Justo. dizendo, é o que os trail angels dizem quando eles aparecem com um galão de água. Mas assim, cara, tô aqui, velho, e tá todo mundo aqui, não é só eu não. A E, quantidade de pessoa não muda, tá? São 50 por dia e você encontra pessoas que começaram antes ou depois de você. E é isso. Acho que eu respondi a pergunta, eu demorei, mas não, respondi, né? não, foi perfeito. Você falou, entrando num tópico aqui que alguns ouvintes perguntaram, sobre burocracia. Você falou que era só permitido 50 pessoas por dia, ali de março até abril, é Até isso? maio. São Até 3 maio. meses. Isso. Isso. É, essa burocracia, para quem não entende, tá? E eu acho que assim, última pergunta técnica antes de a gente entrar num tema que eu gosto bastante. Como é que funciona? Qualquer um pode entrar e se inscrever, tem que pagar uma taxa, você tem que dar o seu nome para algum órgão regulatório, escrever um livrinho para saber se está perdido ou não. Como é que funciona essa burocracia para começar, né, para ser permitido fazer a PCT? Ou Tá, qualquer um legal. pode entrar e chegar?
pergunta importante. Sobre burocracia e documentação, você precisa de duas coisas. Eu vou falar três, mas é de duas, porque a terceira nem eu que estou fazendo aqui tenho. O visto americano, o visto canadense para poder entrar lá no Canadá, mas eu não tenho, então eu só vou chegar na fronteira e vou voltar. E, e o permit. O permit, ele é a permissão, é um documento. Quando você se inscreve na PCT, você está. É como se fosse uma entrevista de emprego, né? Você está aplicando, você está solicitando uma permissão. Não quer dizer que ela vai ser dada ou negada, eles vão avaliar. Normalmente, você consegue. Quando você. Tá, aí eu vou estar explicando o processo, né? Não é a Não, pergunta. Então, eu acho que não eu precisa vou explicar o fugir. processo, mas você tem esse permit aí, né? Que senão a gente vai Isso. se alongar muito, né? Não, Deixa eu essas não vou tecnicidades explicar. para o Google mesmo, que eu acho que resolve. Mas só para a galera Perdão. entender. Então, legal. Você precisa sim ter uma permissão ali de um órgão regulatório. Obviamente, você precisa ter como é que fala? O visto O americano. visto é isso e o permit. São as duas coisas E que um você visto um precisa pouco mais ter. estendido, né? Para você ficar mais de alguns meses, imagino. Eu tive problema, tá? Eu tive problema na migração. Eu não relatei em stories nem nada, nem, Aham. mas eu tive problema. O pessoal lá meio que me botou na parede ali, É mas deu mesmo? certo. Foi. Eu É achei que eu não porque, ia entrar, não. porque eu desconheço qual visto. Eu realmente eu desconheço é porque eu não estudei a PCT, eu estou estudando a Nova Zelândia, né? Para a travessia da Teraroa. Qual visto seria necessário para ficar tanto tempo nos Estados Unidos? Né? Não, e ainda mais assim, tendo Copa do Mundo agora, não sei, deve dar alguma coisa Eu tô assim. com visto normal. Eu não sei É, a nomenclatura dele, mas é o visto de turista. turista, que É. são 6 meses, né? Só que o Ah, o cara turista pergunta. permite 6 meses, certo? Isso, aí é Ah, um então brasileiro, perfeito. é um brasileiro, né? Um latino, né? Uhum. Um latino indo para os Estados Unidos sem endereço fixo, falando que vai estar rodando pelos Estados Unidos por A cinco pé. meses. Porra, o cara O cara vai estranhar na hora, assim. Ele, ele vai te colocar é, contra a parede, com certeza. Tá bom, me beleza. colocou. Acho que essa foi uma das principais perguntas, assim, que a galera ficou em dúvida e tudo mais. Agora, César, mudando totalmente, assim, chega de um pouco de tecnicidade aí da trilha, que é pra galera te conhecer um pouco mais, né? E até pra eu conhecer, na verdade a gente ter conversado aqui um pouco antes. É... Cara, quem que era César antes da PCT? O que que ele fazia? Como que você era? Onde você estava? Quem que era você? Quem que era você antes de fazer essa trilha de longo curso? Tá, né, é complicado a gente se definir, mas a profissão faz parte da nossa definição, né? Ok. Eu fui oficial do Exército, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 2016. Eu pedi demissão do Exército em janeiro de 2025, no posto de capitão, e desde então eu larguei tudo, assim, larguei uma carreira sólida e estável para realizar os sonhos que eu sabia que estando no exército eu não ia conseguir realizar. E um deles, eu falo um deles porque tem várias trilhas que eu quero fazer e vários sonhos para realizar. Um deles é a PCT, e que eu estou fazendo agora, que estou realizando agora. Então, basicamente é isso. A minha formação é militar, né? Formado em ciências militares, aí eu tenho as especializações, os cursos operacionais que eu fiz e tal. Antes disso, eu sou um menino do interior, né? Interior de São Paulo, né? Puxo bem o R. Sou natural de O Santa, sotaque não esconde. não esconde. No interior de São Paulo, Santa Cruz dos Palmeiras, uma cidade de 30 mil habitantes. Eu tenho uma infância mista entre cidade e sítio. Eu acho que esse contato outdoor foi aflorando, né? A minha mãe é professora de geografia, ficava falando de montanhas, ficava falando, olha essa montanha. Hoje eu acho que ela se arrepende um pouco. Não se arrepende não, mas É. ela é muito mãezona, assim.
Mãe coruja, protetora, Mãe assim. coruja, filho, bota o agasalho. Não sei. Às vezes eu Filho, ia tá para frio no operações. deserto. Leva um casaco. Isso, isso. Às vezes eu ia para operação no exército, assim, às vezes eu ligava para ela quando tinha um tempo, assim, no meio da missão. Pô, Filho, mas toma cuidado. Minha mãe é dessa, sabe? Eu tenho é, uma irmã sei. coruja também, minha irmã que tá administrando meu Instagram lá, ela que tá postando os vídeos para mim. Ah, que legal. Eu sou casado, pô, eu tenho uma esposa maravilhosa, assim, tipo, e muito tranquila, né? Porque se eu tô na PCT, né? Então ela, né, quando a gente ficou junto, um dos porquês a gente ficou junto foi exatamente pela liberdade que um dá ao outro, de a gente entender que somos um indivíduo, somos indivíduos, optamos por estar juntos e nós temos os nossos sonhos de indivíduos, não de casal. Eu até convidei ela para PCT, mas ela negou. Então, ela me permite, vamos dizer assim, né? Permitir é uma palavra, parece que, né, é estranha, mas para ela tá tudo bem eu estar aqui. E, Que e, bacana. assim, Nossa, que então, gostoso ouvir isso. é, na, nas Nossa, que perguntas lá. maravilha, Júlio. Oi? Que maravilha, que bacana. Eu não exponho muito esse lado pessoal meu no Instagram, né? Mas sim, eu sou casado, tenho uma esposa, pô, Uhum. ela é muito maneira, a gente sempre que dá, a gente viaja junto, mas aí não é trilha, né? Eu traumatizei ela com trilha. Peguei pesado com É. ela. Assim, e a sua, né, uma das perguntas que eu gosto, acho não, uma das perguntas que eu gosto de entender, porque recentemente eu também conversei com alguém que já fez a PCT, ela fez ano passado, né, foi a Milene, e as pessoas também me perguntam, as pessoas me chegam, eu tô na fase da preparação, né, para Nova Zelândia, então eu tô sentindo algumas coisas, assim, eu queria entender do como é que foi do seu lado, assim. Quando você fala assim, tchau, tchau exército, né, me despeço, Aham. vou seguir meus sonhos. Como é que foi as pessoas à sua volta? Como é que elas reagiram? Ou como é que você também se sentiu assim? Falaram que você tá louco? Falaram que não, vamos lá. Você teve apoio? Você teve bastante resistência? Ou ficaram muito ansiosos Legal, por segurança, né? Cuidado. legal. Antes de responder sua pergunta, só pontuar sobre a Milene. Eu, eu tenho muito a agradecer por ela. Um abraço aí, Milene, você tá ouvindo? Que ela me ajudou muito nas informações, ela me ajudou muito a encontrar um Trail Angel lá em San Diego para poder comprar as coisas e mandar na casa dele. Ai, que Sem falar o fantástico. desempenho dela na trilha, assim, a cobertura dela foi muito legal, né? Sim, Pô, assim, sensacional. E ela gosta, viu? Ela gosta. Mas enfim, ela ama, é fantástico. não, nossa, eu acompanho muito ela, Um gosto beijo, muito Milene. e vamos lá. Cara, é isso que você falou. Você é maluco, você é doido, né? Porque, cara, é muito difícil entrar, é muito difícil, mais difícil que entrar é permanecer, né, na formação de militar. Então, assim, minha família sabe o quanto foi difícil, assim, os treinamentos, as coisas, né? Depois que você se forma, a vida fica mais tranquila, né? É um emprego estável, só que aí isso só colabora para você ser considerado como louco, né? Porque, assim, se você comparar termos mundiais, o brasileiro não ganha bem, mas, assim, em relação ao Brasil, pô, você está num emprego público e no dia primeiro você ganha e não é demitido, pô, isso daí é loucura, né? Só que eu tive apoio, minha esposa, inclusive. Um dos critérios para a gente ficar junto, né, quando a gente estava se conhecendo, minha esposa morava fora, né? Então eu sempre quis morar fora. E eu sabia que sendo oficial do exército eu não ia conseguir, a não ser que fosse temporariamente durante uma missão. Então a minha esposa sabia que eu queria sair do país. Isso nos permitiu a gente dar um passo adiante no relacionamento. E ela me apoiou muito.
A minha irmã me apoiou muito, mas assim, a minha irmã também, tipo, ela não conseguiu. Eu acho que ela, pô, você tem certeza? Mas o que que você vai fazer da vida? Mas, É. enfim. Mas Ó, assim, posso, apoia. posso, posso, desculpa interromper, mas eu posso Não, chutar uma pergunta que você recebeu? claro. E depois? E depois o quê? E depois da PCT? E depois disso? Como é que vai ser? É o famoso e depois? Tá, o que que você Cara, vai fazer da vida? E depois? eu não sei. Essa Eu não sei. pergunta a cada, não sei, toda vez que alguém vem falar comigo, né, mais preocupado assim, cara, mas e depois? Como é que vai ser? Né? Tipo, calma, eu nem fiz dali. É, Eu, eu acho que eu vou, depois da PCT, assim, uma coisa que às vezes eu fico pensando. Eu não sou uma pessoa ansiosa, então eu acho que deixa chegar, deixa, a gente vai se transformando no caminho. Eu Uhum, acredito muito, eu faço sempre analogia da plataforma de salto lá da AMAN, né, da Academia Militar das Agulhas Negras, né? O pedir demissão é que nem você tem uma plataforma lá na AMAN que ela testa atributos da área afetiva, né? Tipo, soft skills sua, de coragem, decisão, iniciativa, que você tem que saltar 10 metros numa piscina. Parece fácil, mas assim, quando você chegar lá em cima, cara, é alto, velho. pula lá. E assim, você tinha que fazer isso infinitas vezes. Então, cara, é difícil na hora que você tá ali, mas depois que você se jogou, a gravidade faz o resto, entendeu? Tipo, o que que eu tô querendo dizer com isso? Aí, quando você chega lá embaixo, você fala, caramba, foi legal, por que que eu não fiz isso antes? Então, a demissão foi o salto da plataforma da minha vida, porque no sentido de que eu tomei a decisão, eu tive a coragem, tive a iniciativa, e eu acho que eu tomei no momento correto essa decisão, mas, cara, o depois, eu acho que o mundo abre as portas. Talvez eu trabalhe com isso. Eu, se eu e a minha esposa mudarmos para a Europa, por exemplo, eu posso guiar o Tour do Mont Blanc, eu posso guiar as montanhas lá, o Walker's Out Road, eu posso abrir uma agência. Por que não? Eu adoraria trabalhar com isso. Que Meu legal. coração tá nisso, entendeu? Então, Muito assim, eu não bacana. tenho muito medo, eu me conheço como pessoa. Eu eu acho que as portas se abrirão, entendeu? Eu não sou muito ansioso, não. Deixa acontecer e uma hora dá certo. Já deu, E né? Eu vamos, tô aqui, eu tô realizando meu sonho. exato. E vamos voltar um pouco para o presente, né? Que a galera ama, né? Essas perguntas ansiosas, amam ir para o futuro. Voltamos para o presente. Você falou que você não é uma pessoa ansiosa, né? Isso. O perfil, tá? Que você vê. Vamos focar aqui um pouquinho na PCT. Ou, na verdade, de trilhas de longo curso. Você já fez outras, certo? Já. Não tão grande quanto a PCT, mas já. Certo. Por onde? Quais foram? Eu atravessei os Pirineus completos, né, na GR11, que é a fronteira entre França e Espanha. Que está no seu E, Instagram a, também, para quem quer ver. e isso, a GR11 foi a maior que eu fiz, com exceção da PCT que eu estou fazendo, 850 quilômetros. Só que eu fiz ela numa sequência de outras trilhas. Eu comecei por Floripa, dando a volta em Floripa, Que pra, também está no pra... seu Insta, para quem quer ver. Isso. Floripa foi meio que para testar os equipamentos, para testar a logística e para Legal. conhecer bem ali. Fui para Transcanyons, que eram 300 quilômetros, eu só fiz 200 por causa de problemas que eu tive da previsão do tempo. Só que foi Hum. uma atrás da outra. Terminei Floripa, Transcanyons, fui para GR11, Tour do Mont Blanc. E terminando o Tour do Mont Blanc, eu fui para Walker's Out Road, que é ali do lado, atravessa a Suíça, parte da Suíça. Então foi uma atrás da outra, né? Essa foi sua preparação para a PCT? Você acredita? Não física, né? Porque o condicionamento eu perdi depois. Perdi, ganhei. É, Imagino. mas é um treinamento, é uma logística. Você sabe o equipamento que você gosta, você Uhum. vai aperfeiçoando sua logística, o que você gosta de comer, o seu pace, etc. Você vai se descobrindo um pouquinho, né? Como é que funciona Isso, para exato. você. Eu acho que o que Uhum. rola muito, o que pode rolar muito é comparação, né? Se comparar com outros hikers, se comparar com outras pessoas, até o que você vê nas redes sociais hoje, e tudo mais. E então,
muito não é mostrado também. Porque eu gosto muito do seu perfil que, cara, você mostra a realidade, você não romantiza ali a ideia, né? Só aquela foto da montanha bonita, a galera andando. É bacana, tem isso Não. também, não é? Mas por trás daquilo tem muita coisa antes de chegar lá no topo da montanha, né? Gustavo, assim, eu não tenho um bordão, mas quando um dia, se você reparar nos meus vídeos, principalmente os da GR11, o da PCT eu ainda não fiz com isso, mas quando era um vídeo, um dia muito intenso ou com perrengue, eu finalizava o dia assim, ó, alguma coisa no sentido de que tudo é história para contar e agora eu vou descansar. Era meio que um bordão. Que Então, quando bacana. o vídeo finalizava assim, é porque foi perrengue pra caramba. Então, assim, eu não gosto de romantizar as coisas. Às vezes eu faço, eu sou humano, mas mostrar a realidade, nem todo dia é legal, nem todo dia, nem todo momento é legal. Tem perrengue. Só que, cara, às vezes é isso que você vai lembrar no final da sua vida. Às vezes é isso que você vai lembrar quando alguém te perguntar: ah, e como é que foi lá no deserto? Como é que foi? Tipo, isso é a memória que fica. Isso faz parte do show também. É o tempero da trilha, entendeu? Você acha que assim, na sua opinião, tá? Ah, desculpa, tô andando aqui, tem uns pássaros, não sei se dá pra Olha ouvir. os bem-te-vi aí, É. interiorzão. Você acha que, assim, o perfil das pessoas que fazem, porque isso é uma pergunta recorrente, tanto para mim quanto que eu estava vendo ali nos ouvintes. O perfil da pessoa que faz uma trilha de longo curso e quem completa uma trilha de longo curso assim dessa magnitude que é grande pra caramba, né? Você acha que tem quais características assim? Porque porque na minha visão e só pela diversão, assim, eu vou curtir todo dia, e começa a não curtir todo dia, né? Começa a não ter ali um, uma motivação, não motivação, mas alguma coisa para superar o mental desses dias difíceis, e tem dias difíceis, né? Como é que você vê o seu perfil e das pessoas com quem você tem andado aí nesses 32, 31 dias? Você vê alguma Nossa, semelhança de perfil? Ou são completamente diferentes? Assim, quem que faz a PCT? Ou cara, trilha de longo curso, você diz. que pergunta interessante, cara. Assim, eu vou responder logo o que tá na cabeça de forma objetiva para não perder, mas eu quero voltar. Uhum, É o mínimo divisor comum entre as pessoas, eu acho. Eu não vou dizer sobre a PCT porque eu não finalizei ela, então eu não sei o perfil das pessoas que estão finalizando. Mas eu acho que o mínimo divisor comum é a pessoa que sabe comer um elefante. Você já ouviu essa expressão? Comer um uhum. elefante? Não, nunca ouvi. Explica É, pra gente. o treinamento dos SEALs, né, a tropa de elite da Marinha Norte-Americana, o pessoal fala, pô, são 6 meses porra, extremamente intensos, né? E Pancadaria. nos livros, né, na literatura, o pessoal fala, como você comeria um elefante? A resposta é uma mordida de cada vez. O desafio Uhum. é enorme. A PCT, o SEALs, qualquer desafio, até na vida comum aí de cada pessoa, você tem desafios grandes. Só que você tem que fazer etapa por etapa. Eu não penso que eu tenho 4.265 quilômetros para percorrer, mais, né? Porque eu penso que hoje eu tenho que percorrer tanto, entendeu? E quando o dia é Uhum. muito, muito difícil, eu lembro no exército, nos treinamentos, cara, um dia, pô, eu sei que eu vou ficar uma semana sem dormir. Cara, beleza, eu só preciso sobreviver até o almoço. Aí quando chega no almoço, aí eu penso na janta, entendeu? Você divide um grande desafio em pequenas partes executáveis. Eu não sei se as pessoas que concluem a PCT ou outras trilhas grandes, elas, elas têm consciência que elas pensam assim. Mas eu acho que isso é intrínseco aos true hikers, né? Às pessoas que caminham grandes distâncias. Porque, cara, se você pensar que você tem tudo isso, Você você nem. não, Você você nem trava. vai. Você, Você nem você vai. trava. Você trava. É o hoje. Agora, É. acho que eu respondi, mas voltando aos perfis de pessoas,
Cara, tem gente de todo jeito, e todas as idades. E não quer dizer que tem velho na trilha, tem gente velha. Tem. Só, por exemplo, quem viu meu vídeo 5, acho que o 10 também, o Ken, que é um senhor de 55 anos, pô, o cara tem o mesmo pace que eu, só que ele não para pra filmar, ele não para pra nada. O cara tá 3 dias na minha frente. O cara tem 55 anos, velho. Vou lá, tá. Ele tá dando um banho em mim, tá ligado? Mas assim, não é uma corrida, Exato, entendeu? Não é uma é corrida. aquilo, não tem como se comparar. Isso, Nem os tem true pra quê. hikes. Outra coisa que os true hikers têm em comum é o hike your own hike. É, uhum, Caminhe a sua própria trilha. Você não tem que competir com ninguém. O menino que está sim. aqui do lado, Carson, ele é um americano, ex-militar também. A gente se deu muito bem conversando sobre militarismo e ele virou meu amigo. Ele anda muito forte. Eu digo que ele andou comigo por 2 dias, ele descansou comigo por 2 dias. E ele tá aqui, no quarto do lado, me esperando. Tipo assim, o cara, ele meio que não tá andando a trilha dele porque ele gostou ali e tal. É, a Uma boa gente se companhia. diverte muito. Tipo, ele sabe que eu gosto de andar sozinho, eu prefiro. Uhum. Mas assim, a gente tá na cidade e tal, e então ele tá andando, ele tem o ritmo dele, ele, enfim, eu tô dando um exemplo, né, de pessoa que Uhum. tá andando a própria trilha, mas às vezes, pô, vou aproveitar essa companhia, né? E tem gente de todo perfil aqui. Pô, ontem, cara, desculpa, eu não quero polemizar aqui, mas eu encontrei uma mulher com barba, velho. Uma mulher. Uhum. A barba maior que a minha. Tipo assim, tem gente de todo tipo, cara. Tem gente de todo tipo aqui. Pessoas obesas, pessoas magras, pessoas com condicionamento físico aparente, pessoas sem, De mas estão origens aqui. diversas, né? Isso. Não é E isso isso é que vai muito legal. definir, não é isso que vai definir um Não, thru hike, né? Mas eu não, concordo com cara. você quando você falou Ah, sobre a mentalidade. Eu acho que a mentalidade é é que assim, eu cresci, na verdade, esse comer um elefante, nunca tinha escutado, mas eu cresci ouvindo meus pais, principalmente minha mãe, eles são muito importantes para mim, me dizendo legal. um, um passo de cada vez. Tudo, nossa, todo Isso. problema na minha vida que eu tive, que eu tenho, eu lembro e às vezes escuto ainda dizendo um passo de cada vez. E quando eu tô Exato. nas minhas trilhas, assim, nunca fiz algo dessa magnitude. As minhas trilhas normalmente são de 100, 120 até 200 km no máximo hoje, né? Pretendo fazer mais antes de fazer até Araru. E, cara, e realmente, eu não penso, nossa, faltam 100 quilômetros, né? Eu falo assim, não, tem mais um passo, mais um passo, mais um passo, Exato. mais um passo, mais um passo. E eu acho que esse talvez seja, talvez, né? Não conheço, não, mas é o divisor de águas de quem tá lá fazendo uma thru hike e de quem não tanca, né? Que já pensa no todo, assim. E eu acho que sim, é uma filosofia de vida muito importante. Porque minha mãe não Com falava certeza. isso para eu fazer trilha, aliás, ela falava isso para minha vida, né? Exato. Então, realmente acho que foi uma boa perspectiva. Excelente, excelente. Vamos pegar algumas perguntas aqui de ouvintes. Vamos, vamos. Perguntaram aqui, você sendo estrangeiro, né? Você veio de fora foi de fora dos Estados Unidos. Você tem alguma rede de apoio para enviar resupply, caixas, ou você está fazendo full by yourself, né? Só por você mesmo, assim. Não, eu não tenho rede de apoio, mas assim, eu vou falar um não entre aspas, porque a própria Milena que a gente estava falando, Uhum. ela se colocou à disposição de eu enviar caixas para lá. Ah, ela é fantástica. Ela tinha falado isso antes, né? Ela não reforçou agora, mas é, eu também não quero incomodá-la de forma alguma. Então, eu sou uma pessoa que eu detesto incomodar os outros, mas ela já me ajudou muito indicando um cara em San Diego para receber as mercadorias da Amazon para mim. Então, isso seria uma rede de apoio, né? Tá Então, ótimo, não? Já começa assim.
Isso, isso. Então, assim, mais uma vez, Milena, muito obrigado. Obrigado também o Trail Angel lá, o cara que fez a PCT, a CDT lá de San Diego. Ele recebeu para mim, o cara nem me conhece, o cara entregou lá no hostel. Pô, o cara foi sensacional. Você, Rede de arma... apoio, minha. Oi? Não, por favor, continua. A minha irmã tá me ajudando muito na parte da internet, cara. Então, eu virei um blogueirinho, né? É isso. E só que é difícil você ser um blogueirinho sem internet. Então, eu Imagino. faço os vídeos aqui, eu mando para uma nuvem, até o pessoal às vezes reclama da qualidade. É porque eu mando para a nuvem, ela baixa no computador dela e posta. Então já perdeu qualidade, mas o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, a minha irmã Justo. se voluntariou para me ajudar nesse sentido. E a minha irmã é daquelas que, tipo assim, se eu vou pegar um voo, ela quer monitorar o voo que eu tô pegando para saber, sabe? Se não Saber. caiu, se não Isso, desviou ela é de dessas. volta. É Entendi. literalmente, tipo assim, eu tenho aquele dispositivo Garmin, aquele que fala a localização onde você tá. Também Eu nem tem boto em um. tempo real, senão ela nem trabalha. Ela vai ficar só olhando eu atualizar os pontinhos de onde eu tô, sabe? Então a minha irmã é uma irmã coruja também, igual a minha mãe. Ela me ajuda muito, Até ela um é uma lado rede de bom, tem um lado apoio. bom. Mas A é minha ótimo. esposa, não, não tô reclamando não, minha irmã é de ouro. A minha esposa, ela me ajudou muito também, tipo, por exemplo, eu tive problema de internet, meu cartão não aceitou a renovação da internet, e eu precisava de internet para resolver o problema Putz, da internet. E eu tava numa tá, montanha. E aí eu mandei mensagem via satélite pelo Garmin e minha esposa resolveu para mim. Então essa é a minha rede de apoio. Agora aqui mesmo, aqui, cara, eu tive o Trail Angel San Diego e a Milena que, pô, foi uma mão na roda ali. Acho que é chato falar mão na roda, né? Eu não achei palavra melhor, mas foi muito bom ajudou. Ajudou tê-la muito. aqui. Isso me ajudou muito. E eu tava vendo ali os seus vídeos, na verdade, acho que foi num Stories, assim. Eu queria tocar nesse ponto. Quando você falou de segurança, como é que tá sendo a segurança, na sua perspectiva aí na PCT? É seguro para alguém fazer sozinho? Né? Porque eu sei que em algum momento ali, vou levantar esse ponto que foi bem curioso. Você deu alguns raiozinhos ali com algum indivíduo ali que estava mal encarado, não é? Foi. E como que Ah, foi isso? Né? Tipo, foi uma coisa peculiar ou, né, você precisa ficar mais atento, assim? cara, assim, ó, é, inclusive várias pessoas perguntam sobre segurança, não só na PCT, na Sim. GR11 era a pergunta que eu mais recebia. Na PCT, um abraço aí, Major Silvério, meu ex-comandante de companhia, ele fez essa pergunta e ele foi um dos que fizeram. Mas cara, segurança, eu divido ela vamos por quatro tópicos, né? Os riscos, segurança, risco, né? Envolve risco. Então, o maior risco, na minha opinião, é o climático. Com Aí depois certeza. tem o relacionado ao terreno, né? Uma avalanche, enfim, terreno. O terceiro são os animais, né? E o quarto são as pessoas. Então eu divido em quatro partes. Então, segurança é relacionada a risco. E os quatro pontos de risco são, os principais são esses. O, o aspecto pessoal, as pessoas, assim, em que pese a gente vê o filme lá americano do serial killer, O que não cara, falta, meu, isso que é, desculpa interromper, mas eu fico tranquilo. meio pistola, assim. O que não falta é filme, meu, pô, com história bem esdrúxula, assim, tipo, acabando e fomentando um medo bizarro nas pessoas. Você tá É, falando daquele filme da escalada, da mulher, eu esqueci o nome, do serial killer lá, que persegue uma mulher que é escaladora? É esse ou não? É eu outro? nunca vi não, mas é porque minha irmã ama ela estuda, né, sobre serial killer, então ela sempre Ah, fala, uau. e a maioria é americano, né? Mas eu não sei se a maioria é americano porque se documenta mais aqui ou se é porque tem mais aqui, ou os estímulos para existirem aqui são maiores. Mas assim, cara,
Cara, se você vê um trail angel, assim, o cara para a vida dele pra te ajudar, velho. Pra, sabe? Então, assim, Sim. aqui eu não acho que isso é um problema. Agora, teve um cara, esse fato que você falou aí, que aconteceu, foi o seguinte: tinha um cara que ele estava na trilha, como eu, como qualquer outro que está fazendo a PCT. Esse cara, ele passou por mim, não, ele estava sentado e eu passei por ele. E ele estava com uma cara estranha. E eu cumprimentei, falei, hi, oi. Cara, ele levantou. E ele veio uma postura muito agressiva, assim, tipo, uma postura agressiva. E veio Uhum. falando, ele falou muito rápido, assim, eu entendo o inglês, mas assim, se falar muito rápido eu não consigo entender. E ele começou, aí eu falei, o quê? O quê? O quê? Aí ele falou, por que que você tá falando comigo? Eu não sou seu amigo, eu não te cumprimentei, o que que você tá falando comigo? Sai daqui. Aí eu falei assim, ó, pode falar palavrão aqui ou não? Pode, fica à vontade. Cara, eu falei, então vai se fuder, seu filho de uma puta, seu arrombado. Eu falei todos os palavrões que eu lembrei em inglês, de, de forma bem fluente, inclusive. E, cara, eu me posicionei assim, tipo, pô, eu tenho 1,85 m, velho. Eu não sou um cara Você é pequeno. alto? Pô. E ele era alto também, mas ele era magrelão. Se bem que eu tô magrelão também, mas, cara, eu não afinei não, velho. Eu acho que, enfim, na hora eu achei que esse fosse um problema pessoal comigo. Ah, entendi. Só, só que não. Depois, nesse mesmo dia, eu cheguei no acampamento. Esse cara tava com uma camisa branca. Eu também estou com uma camisa branca. Quando eu Hum, cheguei num acampamento, quando eu falo acampamento, é um lugar no meio do mato. Tinha uma pessoa lá, sim. o Eric. O Eric é um bombeiro, ex-militar, 55 anos, um cara experiente, ele sabe ler situações. Quando ele me viu de longe, ele pensou que eu fosse esse cara. E ele já Putz, ficou numa posição defensiva, eu percebi. E aí eu fui lá falar com ele, né? E quando eu falei com ele, a gente, né, aquela conversa básica, aí mudando de assunto, ele, por acaso você viu um cara assim, assim, assado, carregando cara duas maluco. mochilas? O cara, não, o cara já é maluco porque tá na PCT carregando duas mochilas. Quem que carrega duas? Nossa. Se ele quiser carregar três, eu dou a minha pra ele. Então, ele perguntou isso. E, velho, eu falei, eu tive problemas com ele, você teve também? Tive, eu tive, e o Jackson e o French, que são dois caras que estavam andando junto, também tiveram. E aí eu comecei a perguntar pra galera que eu tenho adicionado no. E a galera falou, não, ele deve ter algum problema mental, ele tá encanando todo mundo, ele tá importunando as mulheres, não sei o quê. Aí, cara, o bombeiro, ele, assim que deu ar, ele ligou pros Rangers, né, pros Uhum. guardas Os guardas florestais, florestais. ligou pra polícia também, enquanto a gente estava passando no outro dia, no outro dia de manhã a gente escutou o carro da polícia passando, mas a gente não sabe se era por isso, mas, assim, é um cara que ele tá muito lento, porque ele tá com duas mochilas, então, assim, eu já tô muito longe dele, mas muito mesmo. É, duas Então, mochilas é ele não vai ser surreal. um problema para mim, mas assim, Uhum. eu espero que ele tenha saído da trilha. Mas isso é uma exceção da exceção. Tipo assim, acho que se você perguntar Exato. para quem já fez a TCT, ninguém vai falar que teve problema, cara. Porque assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, eu olho a pessoa, tipo, pô, eu vi a mulher barbuda ontem. Eu tenho certeza que eu tenho vários, ela é uma pessoa antagônica minha ideologicamente, eu tenho certeza. Mas isso não faz dela uma pessoa ruim e é o jeito dela. Eu conversei com ela, conversei bastante com ela. Por quê? Porque a gente está aqui pelo mesmo propósito, mesmo objetivo. Então, por mais que, né, o mundo é muito polarizado hoje, né? Por mais que eu sei que ela deve ter opiniões bem diferentes das minhas, aqui a gente tem o mesmo objetivo. Então, pô, ela foi mó legal, velho. Foi mó parceira. E, Uhum. e acho que a PCT é muito legal nesse sentido, sabe? Ela te quebra, Que legal. ela une por um propósito. É isso. E falando um pouquinho, porque nosso tempo já tá se finalizando, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Nossa, daria para ficar umas 6 horas aqui conversando, isso que é complicado. E eu sei que você também precisa
né, ir na sua jornada aí, que senão eu vou te atrasar muito. Bom, eu quero passar rapidinho, coisa técnica, assim, não quero focar muito dessa vez, mas porque tem muita pergunta sobre isso, que é equipamento, que você está levando. Certo. Então, vamos fazer um bate-bola? Eu falo o Vamos. item, você fala o que você está usando, pode ser? Tá. Beleza, mochila. Tô usando uma. Você quer que fale a marca, o modelo? Pode falar marca, modelo, litragem, o É, peso. O que você acha dela? Você acha que tá bom? Você acha que tá ruim? tá. Eu tô usando uma Osprey Asus Pro 55 litros. É menos de 1 quilo, tem um volume ideal para o que eu preciso. E ela não é só um saco com alças, né? Você vê a maioria das pessoas aqui usam mochila ultralight, mas não tem conforto nenhum, assim, tipo, É um sacão bota de um, lixo. é um saco com uma alça, sabe? Sim, E essa aqui não, ela tem um encostado, ela tem estrutura, é bem, eu achei bem boa, sabe? entendo. Barraca. Durston X-Mid 2, é uma barraca Para duas? politent, né? Porque, cara, eu sou espaçoso, eu gosto, e eu não deixo nada fora da barraca, nada, porque eu já tive problemas com animais, e Entendi. pessoas também, e pessoas É, que roubaram minhas coisas. Então eu deixo tudo dentro, putz, e, tipo, é um hotel pra mim, minha barraca, velho. É muito grande. um pouquinho mais de peso, mas também compensa pelo espaço, né? Mas A ela pesa Durston, 800 gramas, 800 é, gramas. a Muito Durston domina o mercado thru hike, né? É domina. bizarro, assim. É incrível. Eu Cara, quero comprar uma também, tipo, nossa, é porque, assim, eu tô no Brasil, né? Mas eu preciso ir lá pro Canadá e tudo mais. Mas é incrível como domina. Ela é fantástica, parece, né? Todo eu mundo chuto tem que essa. 50%. 50% que usa Durston, eu acho. É incrível. Sleeping bag. Eu tenho um Enlightened Equipment, é um kilt, né? A diferença do kilt pro sleeping bag, pro saco de dormir, é que ele não é um casulo, né? Ele é tipo um lençol que economiza peso, porque Bem ele famoso não entre os fecha thru hikes inteiro. também. E pesa, sei lá, 500 gramas. Ulala, nossa. Temperatura, tá, temperatura é... Ai, cara, qual a temperatura? É 20 graus Fahrenheit, se eu não me engano? Eu não lembro. Põe aí menos 5 graus Celsius, eu acho que é isso. Entendi. É, vamos lá. Colchonete. Ou Eu tenho sleeping, né? um, eu tenho um Thermarest, NXT, eu esqueci o resto do nome dele. É o mais famoso ali, o mais famoso da PCT, ele é um amarelinho. Gosta? Bom. Gosto muito, recomendo. Bastante caminhada. Cara, meu bastão ele não é dos melhores, não. Ele é um bastão leque, eu comprei na GR11 porque o meu Black Diamond gastou muito. Ele é um pouco pesado para true hiker, mas assim, pô, tem gente que faz com um pedaço de pau, velho. Então, assim, vai com o que você tem, vai com o que você tem que vai dar certo, sabe? Tá dando certo aqui. Olha, até hoje eu caminho como é que fala? Cajado, né? Aliás, alô Stick Nation, né? Amo essa página. Mas, pô, Aí, todas as trilhas eu faço com cajado também. Eu me sinto, dá uma áurea, sabe? dá Entra no uma aura de personagem. Senhor dos Senhor Anéis, dos uma coisa Anéis. Isso. assim. Eu me sinto o próprio Boa. Gandalf, assim, caminhando. É uma coisa. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. É. Noé. Moisés. É Moisés, né, que abriu o mar, né? Ah lá, Moisés, Moisés. Moisés. Então. É, Cooking System. Eu, Equipamento de cozinha. eu tenho uma panela Toux, que é bem famosa aqui de titânio. Aí eu sou exagerado, tá? 1,1 litro. É, Lá, nossa, existem, existem menores, né? Eu tinha menor, só que, cara, menor era uma bosta porque não cabia nada dentro, né? E eu sou um você come cara grande, muito? então eu preciso de comida. Então, Cara, eu sou um cara exato. grande, eu preciso, né? A Milena falou que a dela tem, sei lá, 700 ml. 700 ml para mim não cabia nada dentro. E a vantagem desse aqui é que eu consigo colocar o canister de gás dentro e o fogareiro. O fogareiro é um MSR,
Pocket Rocket, se não me engano. Entendi. Ah, cabe, cabe tudo dentro da panela, colher, tudo, sabe? Aí fica tudo fechadinho. Geolocalizador Garmin, certo? Garmin InReach 2. Inreach qual? 2. É igual ao meu. Tem o Tá. 3, mas o 2 é suficiente. Suficiente, né? Acabou de lançar o 3 também. Bem, tem É. muito mais perguntas. Acho que a gente consegue dar continuidade na nossa próxima conversa, no nosso próximo Walk Talk. Opa, Porque também já está acabando o nosso tempo. Você também precisa seguir caminho. Não quero atrasar você e o seu buddy. Como é que ele se chama? cara, eu apelidei ele de Jarritos Troll, mas ele chama Carson. Jarito Stroll, da Ah, bebida? ele toda hora que eu vejo ele, ele tá com jarritos, um pra mim, um pra ele. Ele sempre traz um pra mim. É tipo um Ô, Gui, Dolly daqui. Eu falei que é tipo um Dolly, a mulher é, ficou brabona nos comentários. Não, você tá ofendendo. Pô, Dolly é gostoso, cara. tá Ele é ofendendo quem? maneiro. Dolly ou Jarritos? Eu não entendi, né, Jarritos. o comentário da. Então Pô, tá bom. O Dolly é César, pica, irmão. Oi. então ficamos por aqui. Acho que vamos dar continuidade aí na sua jornada e mais pra frente na sua trilha a gente volta a conversar, tá? Quando você tiver um pouquinho mais pra frente. Hoje você está no quilômetro ou milha qual? Na milha, eu vou arredondar aqui, 560, mais ou Beleza. menos, em Terra Tá bom. Chape. Eu tô na cidade de Terra Chape. Tá, ótimo. Perfeito. Então, César, foi um prazer. Nossa, inenarrável. É muito prazer, principalmente para mim, que estou me preparando para fazer o Teraroa. Ah, É, maneiro, velho. então, conhecer, falar com vocês é uma coisa incrível. Também aprendo muito, troco muitas ideias. É difícil encontrar pessoas que já fizeram ou fazem ou estão fazendo algo assim do gênero. Então, é muito, muito rico poder falar com todos vocês. Beleza? Então, Beleza, eu boa trilha. Oi, pode falar. não, só agradecer a oportunidade, Gustavo, do espaço aí, tá? Agradecer todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui, né? Minha esposa, meus pais. Eu falei da minha mãe, não falei do meu pai, né? Meu pai também, minha irmã. Uhum. Cada seguidor aí que dá aquela força lá quando a gente publica um vídeo, pô, isso daí eu nunca entendi o sentido disso, mas hoje, blogueirinho, eu consigo entender. E a gente falou muito. Eu tô terminando agora a etapa do deserto, né? Ah, Então, sim, não sei quando será o próximo, aí, se vai ser depois das Sierras, mas se você quiser um dia falar sobre as etapas, né, que eu já concluí, seria bem legal. com certeza, Perdão aqui com por estar certeza. sugerindo a A gente pauta ao pode vivo até aqui, falar, mas talvez, antes de você subir as montanhas, que tal? tá bom, pode ser. Olha E eu aí, sugerindo pauta ao vivo pro host. Mas então, eu tô ótimo. meio Então, tá abusado, né? bom. Mas Muito obrigado pela obrigado. oportunidade. Que isso, estamos juntos, tá? Tchau, tchau. Boa Valeu, trilha. abraço. Abraço.